Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Como é belo, queridos irmãos e irmãs, como é bonito a palavra de Deus. É ela que nos abre os olhos para contemplarmos as maravilhas de Deus e principalmente para nos olharmos diante dessa pergunta: Senhor, que é o homem para deles assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Que pergunta, meus queridos irmãos, deveríamos também fazer para nós mesmos. Quem sou eu, o que sou diante de Deus? Ele que já descreve no livro do Gênesis toda o esplendor, toda a grandeza do homem. Primeiro a grandeza de Deus, Ele criou tudo e a colocou nas mãos do homem, nas nossas mãos. Que Deus é esse, queridos irmãos, que coloca tudo nas nossas mãos para dominarmos, para fazer multiplicar as coisas de Deus.
Nos criou a sua imagem e semelhança, um pouco abaixo de Deus nos criou. A sua imagem e semelhança. Toma, eu te dou tudo, coloco em tuas mãos. E toda a criação que Deus fez foi boa, foi magnífica, e Ele abençoou. São essas verdades, queridos irmãos, que devemos olhar hoje e pedir a Deus que abra mais e mais no nosso coração para compreendermos a nossa própria história, a nossa própria vida, o nosso próprio ser. Somos homens e mulheres divinizados a viver aquilo que nós somos desde a criação, o amor, o poder, a glória de Deus. Viver o amor, queridos, está tudo concentrado no primeiro mandamento: amar a Deus e amar o próximo. É essa imagem, é essa semelhança que devemos ter de Deus. Mas hoje em dia, queridos, se inverteu as coisas. Tudo aquilo que era para ser dominado, tudo aquilo que era para ser multiplicado, se inverteu. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Quantas coisas nos dominam? O ódio, a violência, a discórdia, uma própria sociedade hoje, do qual nós acreditamos nela. Todo mundo quer uma sociedade pacífica, e é bom. Mas a verdadeira sociedade é aqueles que vivem em Cristo Jesus, nosso Senhor, que vivem a igreja do serviço, a igreja do amor, a igreja da paz. É essa sociedade, queridos, que devemos acreditar mais e não seguir essas tradições, muitas vezes, que estão aí e fazem com que os homens acreditem mais nela do que em Deus. Tem tantas tradições que nós seguimos hoje, queridos, que nos impedem de viver a vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tem tantas tradições hoje que nos arrastam para longe de Deus. Hoje nós estamos vendo uma tradição nesses últimos dias, uma tradição que todo mundo gosta, mas arrasta para longe de Deus. E o homem se perde, e o homem se torna aquilo que ele pratica, o homem se torna aquilo que ele vive. Essas tradições muitas vezes nos prejudicam, queridos irmãos. O homem é aquilo que vive. O homem é aquilo que ele sente. É aquilo que ele faz. Jesus não segue as tradições humanas, mas ele segue os próprios ensinamentos de Deus. É aquele que serve, é aquele que não lava por fora somente, mas ele lava por dentro também. Seguimos uma tradição muito viva no meio de nós. Se pergunta: tu é católico? Sim, eu sou católico, apostólico, romano. E por dentro, queridos? Por dentro você é o Cristo? É a imagem e semelhança de Deus? Já amou, já perdoou?
Já serviu ao seu irmão? Já viveu a tua igreja? Já sentiu o poder do amor? Já sentiu o poder de dominar aquelas ideias que nos prejudicam? Eu diria até, queridos, já sentiram o poder de dominar a inveja? Já sentiram o poder de dominar a violência? Já sentiram o poder de dominar a preguiça? Tudo isso, queridos, são situações que vivemos dentro do nosso coração. É essa vida nova que Jesus nos chama a viver um verdadeiro cristianismo. Os cristos, aqueles que são imagem e semelhança de Deus, como nós pelo batismo, e não viver essa tradição, muitas vezes, católico, apostólico, romano, mas não fazer quase nada pela igreja de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, se nós tivéssemos a consciência, se nós tivéssemos um olhar mais apurado, olharíamos para esse Deus Criador que se faz presente na Eucaristia e que Ele mesmo se coloca para nós, nos transformando, nos modificando, nos convertendo com a sua palavra. Sede a minha imagem e sede a minha semelhança. Deus colocou tudo nas nossas mãos, queridos. Até mesmo Ele se colocou em nossas mãos. Que nesta manhã possamos olhar para nós, queridos irmãos. Olhem para cada um e perguntem: o que sou diante de Deus? Quem sou eu? E todo mundo vai responder: eu sou aquilo que faço, que vivo, principalmente o cristianismo. Aquele que serve, aquele que evangeliza, aquele que dá vida, aquele que domina e aquele que faz multiplicar. Nós multiplicamos, queridos, na nossa casa, a vida em Deus, na nossa comunidade, na nossa igreja. Este sou eu diante de Deus. Mas Ele trata a cada um de nós com carinho e com ternura, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Como é bom, meus queridos, viver esta verdade. Deus nos criou para fazermos uma vida em comum na própria divindade, o amor e a eternidade. Deus nos ama.